Só por hoje, um dia de cada vez. Produção do Fórum Permanente de Combate às Drogas. Só por hoje, vivendo um dia de cada vez. Bom dia a todos. Meu nome é Noélia, eu sou professora, sou do Fórum de Combate às Drogas, sou presidente do Fórum Permanente de Combate às Drogas e estamos aqui em missão para fazer a prevenção. Estou aqui com 3 autoridades, né? Nosso secretário de Educação, Márcio Beltrão, que tem uma missão muito importante em relação até a prevenção às drogas, né? Além da educação. Estamos com a doutora Miriam, da Santa Casa, ela é médica pneumologista, vai falar sobre a questão do cigarro eletrônico. Estamos com o Mário, que é psicólogo e também vai falar da parte psicológica, né? Prevenção às drogas. Isso é a coisa mais importante que existe. Infelizmente, o mundo, ele está aí. A droga, ela avança a cada dia, né? A droga é como a lebre, corre na frente. E nós somos a tartaruga. Mas como tartaruga, nós somos inteligentes, né, Mário? Né, secretário? Somos inteligentes para vencer esta luta, né? Para pelo menos minimizar o problema. Então, a primeira pergunta vai para o secretário de Educação, Márcio Beltrão. Doutor Márcio, a prevenção sempre foi o melhor caminho. A SEDUC hoje cresce a olhos vistos nesse tocante. Qual a opinião sobre prevenção às drogas e educação? Qual a sua opinião? Tem tudo a ver. A educação, ela é, na verdade, um suplemento ao que você se inicia. A educação é dentro da família. Quando se tem uma família desajustada, vive num ambiente insalubre, isso de alguma forma atrapalha o crescimento intelectual. Se tem um ditado que diz que o homem é uma atividade do meio. Então, a SEDUC, ela suplementa isso. Tenta passar para os alunos da rede estadual de ensino uma qualidade de ensino no qual ele tenha competitividade, a adentrar no mercado, de passar num curso de nível superior ou de capacidade técnica, porque cada aluno ele tem um mundo na sua cabeça, tem as suas aspirações, tem os seus sonhos, e cabe a nós a gente, de alguma forma, fomentar isso, fazer com que ele desperte na sua mente que ele precisa produzir para a sociedade, para constituir a sua família, educar os seus filhos, tomar conta dos seus pais, que tomou conta dele a vida toda. E a gente sabe o quanto é isso importante. E as drogas, ela tem um papel que, quando as pessoas se entregam a ela, tudo vai para o fundo do poço. Eu particularmente, essa semana agora, vi uma apreensão de 200 quilos de maconha por um policial PM numa infração de trânsito aqui em Alagoas. E isso existe, não somente no Brasil, mas no mundo como um todo. E a educação tem esse papel de orientar, de capacitar, de trazer o menino para um ambiente e a menina para um ambiente extremamente saudável, tanto na questão do desenvolvimento intelectual, mas com atividades complementares, com o exemplo das escolas de tempo integral, onde os alunos passam boa parte do seu tempo dentro das escolas fazendo atividades além do aprendizado em sala de aula, atividades esportivas, atividades culturais, atividades que esse ano que vem nós estamos fazendo uma parceria com a Fundação Getúlio Vargas para implementar de forma efetiva cursos profissionalizantes dentro da rede estadual de ensino, de forma praticamente quase como um todo. E isso você já prepara o aluno para o mercado de trabalho. E aí dá a oportunidade dele trabalhar de dia e à noite fazer o seu curso de nível superior, assim se ele desejar. Ou se especializar mais ainda naquela atividade laboral que ele já exerce, né, no curso técnico que ele aprendeu dentro da rede estadual de ensino, e tentar adentrar o mercado da melhor forma possível. E é isso que a educação faz. A educação, ela traz esperança para as pessoas. A educação, ela não muda o mundo, ela muda as pessoas para que as pessoas possam mudar o mundo. E claro que a droga, ela é uma coisa que existe, infelizmente, e é talvez um desafio não somente de quem faz a educação, é da sociedade como um todo. Orientar as pessoas, fazer com que ela, de alguma forma, tenha esperança dentro do seu coração e encaminhá-la para a vida. E é dessa forma que a educação trabalha
no dia a dia, mas a segurança pública também tem o seu papel, a Secretaria de Saúde da mesma forma, para tomar conta principalmente dessas doenças que são provenientes do consumo de droga. E eu acredito muito, sabe, Noélia, que é uma ação conjunta da sociedade como um todo, que começa dentro da própria família, né, orientando cada pai, cada mãe, orientando seus filhos a trilhar o bom caminho, a dar o bom exemplo a esses meninos que estão vislumbrando um momento de esperança lá na frente. E eu acredito que essa integração da sociedade com o poder público, a gente tem plena convicção que é o que verdadeiramente pode dar certo. Porque o poder público caminhando sozinho, sem o apoio da sociedade, dificilmente a gente vai lograr êxito no sentido de combater de forma efetiva o consumo de drogas no nosso país. A educação ela tem um poder, né, de ocupar de alguma forma mentes, né, que é importante, educar, né, acolher aquele indivíduo dentro da secretaria, vamos dizer, nas salas de aula, o grande momento, né, e estamos vivendo também um momento muito perigoso. E, por isso, também, nós estamos trazendo aqui a doutora Miriam, ela é médica pneumologista. Doutora Miriam, sobre o cigarro eletrônico, o que a senhora fala sobre isso? Qual o mal que o cigarro eletrônico traz? Esse compartilhamento, inclusive, de alunos, independente de ser escola pública ou não, né? E, às vezes, não tem a escola em tempo integral, que eu acho que isso é fantástico, né, que a Secretaria está fazendo, entrando na frente, inovando, né? O que a senhora fala sobre isso, sobre o cigarro eletrônico? Muito bem, Noélia. Esse tema é muito importante, é uma pauta muito atual. É sempre um prazer estar aqui para falar sobre isso, porque a informação, a educação é a base da gestão da saúde. Quando a gente tem informações sobre isso, a gente consegue gerir a própria saúde e não só ser um ser passivo. O que tem acontecido nos últimos tempos? Nós temos tido um avanço no número de usuários de cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico, ele surgiu como uma ideia de tentativa de cessação do tabagismo já há mais de uma década. Só que de 2019 para cá, o número de usuários vem aumentando. E o que aconteceu? Na verdade, a gente percebeu que, no lugar de ajudar na cessação do tabagismo, a gente agora tem um novo problema. Acabou que, hoje em dia, a gente tem um número de usuários muito grande de cigarros eletrônicos. Aqui no Brasil, a gente tem uma pesquisa que mostra que, entre os adultos jovens, 2 em cada 10 consomem cigarro eletrônico. E entre os adolescentes, aqui em Alagoas, a gente fez uma avaliação em universidades, até que são pessoas que já têm algum conhecimento a mais, mas que a taxa de uso é de quase 40%. Então, é o que deixa a gente muito em alerta em relação às crianças. Porque o que a gente tem visto, as crianças têm consumido o cigarro eletrônico. Primeiro, porque é moda, e segundo, porque elas não conhecem as consequências. Ainda existe aquele mito que o cigarro eletrônico é um cigarro inofensivo, ou que pelo menos faz menos mal do que o cigarro convencional. E aí, o nosso trabalho é provar e mostrar que isso não é uma verdade, que o cigarro eletrônico ele faz tão mal quanto o cigarro convencional. Quando a gente fala em crianças, isso é muito mais grave. As crianças têm um risco muito maior de ter dependência da nicotina, por causa que o sistema nervoso ainda está em formação. E, fora isso, a gente entra para aquela questão como cultural, o que aconteceu com os nossos avós, na época deles, que se fumava achando que não ia fazer mal. E aí tem uma iniciação, as pessoas têm uma iniciação ao tabagismo muito cedo. Isso vai fazer com que as pessoas tenham doenças derivadas do tabagismo de uma forma muito precoce. Fora isso, a gente já vê hoje pessoas que não tinham sintomas respiratórios. A gente tem pesquisa mostrando que quem não tinha sintoma respiratório, mas depois que começou a usar o cigarro eletrônico, tem sintoma respiratório. Quem já tinha asma, por exemplo, piorou do quadro de asma.
Então, a gente consegue ver. Além disso, a gente tem um tipo de doença que é específico do cigarro eletrônico, que é o EVALI, é a injúria pulmonar associada ao cigarro eletrônico. E isso é como se fosse uma pneumonia. E essa pneumonia não tem boa resposta antibiótico porque é causada pelo aquele óleo que é inalado no uso do cigarro eletrônico. E uma coisa que chamava atenção é porque, assim, há alguns anos a gente só ouvia falar sobre isso, lia nos artigos, mas agora a gente está começando a atender pessoas com esse problema. Então, isso é uma realidade. Fora isso, nas escolas a gente vê as crianças usando, compartilhando cigarro eletrônico, fazendo coleção de cigarro eletrônico, porque parece um pendrive. Os pais muitas vezes não sabem que essas pessoas estão usando, as crianças estão usando não sabem o risco, porque muitas vezes nem os pais sabem que o cigarro eletrônico leva a esse risco todo. E a gente acaba que tem que realmente informar muito sobre esses males, porque tem problema tanto pulmonar, cardiovascular, psicológico. Certo. E a questão psicológica, doutor Mário, o que é que o senhor fala em relação a isso? Questão psicológica do cigarro eletrônico e de outras drogas, não é? Tá certo. Bom dia. Eu sou Mário Pacheco, eu sou psicólogo e tenho a minha especialização em dependência química e em psicanálise. A questão da dependência química é uma coisa extremamente complicada no mundo inteiro, né? Existem várias dependências, várias, né? A mais comum e a mais complicada, né, é o álcool. Mata mais de 30% de pessoas no mundo inteiro morrem em decorrência do uso do álcool. E todo mundo acha normal. Assim como começaram a achar normal a questão do uso do cigarro eletrônico, né? Porque essa sociedade, ela faz a coisa, facilita a coisa, principalmente para esse jovem, que está, como a doutora disse, né, com o sistema nervoso central em formação e compromete tudo. Psicologicamente, isso é muito complicado, porque, como disse o secretário Beltrão, né, a família desestruturada, né, a gente tem visto aí um problema muito sério do entendimento desse vínculo familiar, né, porque pai tem que fazer papel de pai, mãe tem que fazer papel de mãe, filho tem que fazer papel de filho. E daí o que acontece, né? Chega uma mãe lá no consultório e fala assim, é minha filha de 14 anos e é minha melhor amiga. Não é, ela é sua filha. Tem coisa que você não pode falar para ela. Ela não tem cognição suficiente para isso, para entender o problema sério que você tem de relacionamento. Bom, voltando para a parte psicológica, o que acontece com essa parte psicológica? Fica extremamente danificada. Por quê? Porque toda pessoa que usa uma substância psicoativa qualquer, ela fica com o cognitivo rebaixado. Ela não pensa direito, ela tem preguiça de pensar, ela tem dificuldade pro lóbulo pré-frontal aqui julgar e decidir com clareza. Concorda comigo, doutora? Entendeu? Então, por exemplo, quem está usando maconha, quem está usando cigarro eletrônico, gente, é droga. E se é droga, né? Então, a droga é uma coisa que existe no mundo há milhões e milhões de anos, né? Agora, a grande dificuldade... E ninguém tinha ouvido falar nisso antes, né? Quando eu fiz o meu curso de pós-graduação, por exemplo, a gente estudava a história da droga no mundo. Antes de Cristo já existe. Tá, mas o nível de psicotropia dessas drogas era outro. Antigamente, por exemplo, se usava maconha que tinha entre 5% e 10% de THC, que é a substância psicotrópica. Hoje em dia, com essas hidropônicas, ela chega a 100%. A gente nunca tinha ouvido falar em overdose de maconha, né? Hoje em dia já existe. Um adolescente com 12, 13 anos, porque tem adolescente com 9, 10 anos que já experimentou maconha, que já bebe em casa. Olha esse relacionamento familiar aí, doutor Beltrão. Entendeu? O pai e a mãe que resolve fazer uma festa de aniversário ou comemorar o nascimento de um filho com cerveja, sabe? A gente está comemorando a vida com isso. Então, psicologicamente, é um dano horrível, tenebroso e enorme. Precisa de tratamento.
Precisa de prevenção, né? Precisa de prevenção. Se for o caso, a gente tem que fazer muita e E a vamos vida fazer. toda. Vamos fazer muita prevenção. Inclusive, a prevenção no Brasil é uma coisa muito pequena, né? Precisa, de alguma forma, acontecer. Sem educação, não há prevenção, doutor secretário Márcio Beltrão. Esse é um projeto que existe na Secretaria da Educação do Estado de Alagoas, um projeto exitoso e que está se iniciando agora, através do RH. Nós ficamos muito felizes como sociedade civil, como fórum e até como professora, e eu sou da educação. E que bom que o olhar da educação agora, até para o servidor público, está sendo outro, né, na sua gestão. E o senhor, o que diz sobre esse projeto? O que diz sobre outros projetos que existem na educação? Que o que estamos falando aqui, de alguma forma, a prevenção é educar, né? É acolher. Então, o que o senhor fala sobre isso na sua gestão, que está aí inovando, inclusive? Porque eu nunca tinha visto, e não existe, viu, esse sem educação não há prevenção, que é para servidor público, não existe. Então, o que o senhor fala sobre isso? Um dos grandes problemas do ser humano, Noélia, ele achar que tudo que há de ruim não vai acontecer com ele e com seu núcleo familiar. E a gente vê muita coisa de ruim que acontece pelo Brasil afora, pelo mundo afora. E se a gente não começar a abrir os olhos, a prevenir, a orientar os filhos, principalmente, que não têm experiência de vida nenhuma, que a gente coloca o filho no mundo, para o mundo, mas a vida hoje ela é uma atividade intensa. Hoje, antigamente, na minha época, quando eu era criança, a minha mãe ficava em casa, meu pai saía para trabalhar. Hoje é normal o casal trabalhar, tanto o homem quanto a mulher, e às vezes o filho é criado por uma vizinha ou por um parente próximo ou qualquer outro tipo de coisa que não é a mesma coisa, como o nosso professor Mário acabou de falar ali, o desajuste da sociedade. O problema não está na escola. A escola é a solução do problema, mas ela não resolve tudo. O professor não pode substituir o papel do pai, nem o papel da mãe. E na maioria das vezes, se esse menino ou menina não recebe a educação adequada dentro de casa, vai querer agredir o professor dentro de sala de aula. E que é comum isso acontecer no nosso país, em alguns países da América Latina principalmente. Na Europa você vê muito pouco isso. O europeu é um povo já mais disciplinado, mais focado naquele objetivo no qual ele foi criado para fazer. Claro que, às vezes, uma distorção de caráter individualizada, você não pode generalizar a sociedade como um todo. A prevenção ela é fundamental. É preciso que os meninos, os garotos, as garotas absorvam as informações de quem já passou por problemas lá atrás de vida e se recuperou. E é muito comum isso acontecer. O professor Mário falou a respeito do álcool. Realmente, o consumo desenfreado, sem limite, torna a dependência, e é uma dependência talvez das piores para poder se livrar. O alcoolismo é uma doença que está dentro da nossa sociedade brasileira, né? Você tem aí vários alcoólicos anônimos tratando de pessoas no dia a dia em quase todo o nosso país, porque as pessoas não conseguiram se controlar. Talvez por um problema ela mergulha mais ainda no fundo do poço, que é pior. Quando você está com problema, você tem que sair daquilo. Você não pode beber, você não pode estar tomando certos medicamentos psicotrópicos. Claro que se for por orientação médica, na questão de uma ansiedade, de uma depressão, acompanhado por profissional capacitado, como um médico, um psicólogo, um psiquiatra. Isso aí, com certeza. Agora, é muito difícil viver hoje em dia. A competitividade de mercado é muito grande. Hoje as pessoas passam por cima das outras para poder vencer a carreira do qual ele quer alcançar. E não é assim. O sol nasce para todos. A gente precisa entender
que se o nosso vizinho está bem, nós teremos uma sociedade mais pacífica, mais ordeira, com mais prazer de se viver naquele determinado ambiente. A partir do momento que você cria uma competitividade que gera uma rixa, gera uma forma desenfreada, isso de alguma forma causa uma anomalia e uma doença na sociedade. A prevenção que as escolas fazem volto a repetir, é uma suplementação do que deve começar dentro da família, orientado pelo pai, pela mãe, talvez por um irmão mais velho, talvez o avô ou a avó também tenha uma condição de ter um conselho, um acompanhamento daquele determinado neto, para que ele não possa se perder durante a sua formação intelectual, do que ele pretende ser no futuro. E termina, talvez, quando ele adentra e passa do limite do consumo de droga, uma coisa se brincar que não retroage mais. Por quê? Porque talvez tenha um ambiente familiar que não é adequado para ele se recuperar sem um determinado apoio. Quantas pessoas da sociedade que têm, vamos dizer assim, uma condição financeira bastante vantajosa, acostumado a colocar os seus filhos em clínicas de tratamento, de recuperação de drogados, vai uma vez, vai duas, vai três, vai quatro, quando sai volta até aquele mesmo convívio com os amigos que colocaram ele naquele determinado caminho e não se dá jeito. Depende também muito daquela pessoa que está ali se propondo a fazer aquele determinado tratamento. E para isso tem que ter o apoio dos pais, tem que ter o apoio da esposa, tem que ter o apoio do marido em determinados momentos, porque sem o núcleo familiar, Noélia, as pessoas elas se sentem no mundo como se estivessem perdidas, sem ninguém, sozinhas. E claro que isso vai levar a uma depressão, que aí é um problema a mais para poder se tratar. Então, a prevenção na escola, volto a repetir, ela é suplementar. A escola tem um papel a partir do momento quando ela ensina as letras, as ciências, a matemática, está preparando aquele pequeno cidadão para adentrar ao mercado de trabalho, constituir sua família e produzir positivamente para a sociedade como um todo. Mas se ela não tem o esteio, o aparato por trás dela, quando voltar para casa, um ambiente tranquilo, harmônico, saudável, infelizmente as pessoas adoecem devido a isso. É muita pressão na escola, e quando volta para casa, você não tem, vamos dizer assim, aquela mão amiga para ouvir você, os seus reclames, as suas queixas, e isso é fundamental. É como o professor Mário falou. O pai tem que fazer o papel de pai, a mãe tem que fazer o papel da mãe, e o filho e a filha tem que fazer o papel de filho e de filha. E aí você consegue ajustar a sociedade, que nasce tudo isso dentro da família. Sem a família, nós não vamos conseguir nada, né? Nesse tocante aí, eu acho assim, muito importante, porque a escola, porque antigamente, na nossa época, a educação era feita em casa, tá? Isso é que é a verdade. Nós estamos num tempo em que o pai e a mãe quer que a escola ensine e eduque, né? E isso é vamos dizer, indo pela contramão de uma coisa que não deve acontecer. A escola tem que ser uma coisa para se aprender, com um ambiente agradável e que as pessoas, de alguma forma, se vejam acolhidas, não é? Porque os nossos jovens, nossos adolescentes, pós-pandemia, vamos à pós-pandemia, até os nossos servidores, eu como servidora digo, todo cidadão ficou afetado. Nós nos trancamos, de repente você não tinha a convivência, você não tinha a interação, você fugiu e ficou sozinho. E fugiu, eu digo, uma maneira de falar, porque a pandemia trouxe muitas, inclusive, patologias, né? Mas, doutora Miriam, a senhora, como é médica da Santa Casa, fico muito feliz em recebê-la aqui, já faz parte da luta, né? Essa questão do cigarro eletrônico, voltando a ele, porque é uma epidemia,
secretário Márcio, é uma epidemia, inclusive, não só... Você encontra todo mundo hoje usando cigarro eletrônico como se fosse uma coisa normal e que não fosse afetar. Essa prevenção que o próprio secretário falou agora, que é importante nas escolas, como ela poderia ser mais eficaz em relação a isso? Como a gente poderia informar esses alunos ou a sociedade em si sobre esse mal que está assolando a sociedade, que é o cigarro eletrônico, que está, inclusive, matando, né? Isso. O Brasil é um dos pioneiros na campanha de combate ao tabagismo. E aí, a Sociedade Brasileira de Pneumologia e a Associação Alagoana de Doença do Tórax têm lutado muito para que a gente faça essa devida associação de que o cigarro eletrônico é também um produto do tabaco, é um produto derivado de nicotina. Então, que você fuma. Porque a gente tem lutado, inclusive, com relação à modificação da legislação. A gente tem uma legislação que já proíbe o uso de cigarro em ambientes fechados. E aí, ter extensivamente isso para o cigarro eletrônico, que é importante, e campanhas de informação, porque a gente precisa ter em mente que com o cigarro eletrônico, a dependência é doença. Então, a partir disso, a gente tem que pensar na prevenção primária e aí parte principalmente da educação. Tanto a gente fala em restrição ao uso, né, dificultar o uso e a venda e a comercialização, mas também em informação. Então, a gente tem feito campanhas de orientação, inclusive, a gente está fazendo campanha com vocês, né, com relação aos professores, mas também a gente tem ido à mídia e tentado passar, inclusive, essa informação para os outros profissionais de saúde, porque a gente tem que multiplicar essa informação sobre a gravidade do uso do cigarro eletrônico e essa compreensão de que, mesmo que ele não tenha nicotina, ele vai fazer mal, porque ele vai aumentar a chance de arritmia, vai aumentar a chance de morte súbita, vai aumentar a chance de câncer. E aí as pessoas precisam compreender isso. No passado, começaram a fumar porque não tinham compreensão dos malefícios do tabaco, do cigarro convencional, e hoje a gente luta para trazer essa informação, que o vape, que o cigarro eletrônico, que o narguilé, inclusive, eles também fazem mal à saúde e fazem tão mal quanto. Doutor Mário, e a questão, as escolas? Então, estamos falando também da educação aqui, da prevenção versus educação. Nas escolas, o que seria eficaz, além de você prevenir com a questão, como já está se fazendo, né? A Secretaria hoje já tem um projeto Sem Educação Não Há Prevenção e já tem a escola em tempo integral, fora o esporte, que eu acho que o esporte também, eu acho que tira muito da droga. O que poderia ser feito? De que forma nós poderíamos trabalhar isso, dando as mãos sociedade, né, e o poder público, no caso a Secretaria? O que poderíamos fazer além disso? Então, é muito importante a gente pensar. Vamos lá. Existe a família e existe a escola. O sujeito, quando é criança e quando é adolescente, as atividades dele são só essas. São só essas, né? Então, por exemplo, quando o secretário falou assim, a família hoje em dia trabalha muito e tal, sim, perfeitamente, a família trabalha. Mas se cada um faz o seu papel, se o pai ensina para o filho o que é moral, o que é ética, o que é honestidade, o que é certo, o que é errado, pronto, é isso que importa. Porque o filho, quando ele vai fazer alguma coisa que o pai não está perto, ele acusa. Ele pode até fazer uma vez, mas depois ele não faz mais. Ou se ele fizer se sentir mal, ele vai e tiver um ótimo relacionamento dentro de casa, um dia qualquer ele vai chegar e vai falar, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ou então ele vai ser descoberto. Então, a família precisa ter esse ajuste, que é muito complicado. Agora vamos para a escola. A escola, o que a escola pode fazer? A escola, eu acredito, né? Eu não sou daqui, faz 5 anos que eu estou aqui. Eu sou de São Paulo. Então, eu fiz um trabalho muito grande nas escolas,
aonde eu ia conversar com eles sobre o uso de droga, os malefícios, o que causa, o que não causa, o que acontece. E quando a gente está falando com eles se identificam. Por quê? Porque a maioria deles usam. E tem um detalhe. Você, secretário, falou uma coisa muito interessante. As pessoas que já passaram por isso. Eu já passei. Há 30 e tantos anos atrás eu fui viciado em drogas. Foi por isso que eu virei psicólogo. Eu era administrador de empresas, trabalhava numa multinacional. E eu comecei a trabalhar com isso porque o negócio foi feio para mim. Foi feio. Eu falei, não, eu vou trabalhar com isso e vou mexer com isso agora. Aí eu fiz a psicanálise, E aí comecei a ir nas escolas, aparecer os convites para ir nas escolas e tal. Então, quando eu chegava na escola e falava que eu já tinha usado droga, eles ficavam assim. Eu me lembro que eu fui numa escola uma vez, no interior de uma cidade chamada Casa Branca, no estado de São Paulo, uma cidade bem pequenininha. Era uma escola terrível, tinha policial na porta, tinha policial lá dentro. Pararam a escola inteira e botaram dentro de um anfiteatro. Tinha policial até dentro do anfiteatro, porque as crianças não paravam, né? E era tudo gente de 12 anos para baixo. E aí eu comecei a falar... E tinha muito ponto de venda de droga na escola também. Eu comecei a falar sobre isso, levantou um menininho lá do fundo, e veio devagarzinho e sentou na frente. Um menininho super pequenininho, que devia ter no máximo 12, 13 anos. Aí ele olhou assim para minha cara no final da conversa e falou assim, se o senhor usou droga e depois virou doutor, eu também posso. Falei, pode sim. Eu fiquei tão tocado com aquele menino que eu dei meu telefone e ele passou a ser meu paciente. Uma família completamente desestruturada. A mãe ajudava o menino a vender droga. O pai cobrava isso dentro de casa. Quer dizer, a gente vê tudo isso. O pai cobrava essa produção deles de venda de droga. É uma codependência enorme. A mãe queria controlar a situação do menino. O menino queria ser melhor do que a mãe. A gente precisa levar esse tipo de informação para as escolas. Esse tipo de informação. O que é a maconha, o que é a cocaína, o que é o cigarro eletrônico, o que é. Quais são os malefícios. E mostrar para eles, cognitivamente, o que está acontecendo com eles. E é muito fácil você demonstrar isso cognitivamente. Porque a cognição é o dia a dia, é o que vai acontecendo ali, né? Por exemplo, que nota você tirou na escola? Você está se lembrando disso? Você está se lembrando daquilo? Você consegue dormir? Ou você não consegue? Você consegue brincar? Né? Quantos anos você tem? Você brinca? Né? Porque o sujeito que usa droga e que é viciado em droga... Obrigado. E o sujeito que usa droga e que é viciado em droga, quando ele está no vício, né? Ele deixa todas as obrigações sociais. Todas. Ele não vai, se ele é adolescente, ele não vai ter mais interesse em estudar, não vai ter interesse em jogar futebol, não vai ter interesse em namorar, não vai ter interesse em nada. O interesse dele vai ser usar droga e ele vai tentar tirar proveito disso, né? Ele vai usar e vai vender, vai usar, porque vai ficar mais fácil para ele, né? E daí ele vai se envolvendo para ele usar a droga constantemente, como ele quer e como o organismo dele exige, porque existe uma coisa chamada neuroadaptação, neuroplasticidade, outra coisa chamada sistema de recompensa. Ele vai estar sempre muito, né? Funciona tudo aqui e a droga funciona aqui, ó. A droga funciona aqui. O resto não, o resto ela só estraga. Aqui ela acha que ela faz efeito. Só que o sujeito tem um nível, né? Um equilíbrio. Passou dali, é psicotrópico. Então ele fica hábito, depois ele entra no vício. E para voltar para o hábito é muito difícil. Mas existe o jeito? Existe. Por que existe? Porque você não usava antes. Você se tornou usuário. Então você criou um hábito que passou para o vício. Então o que a gente pode fazer? A gente tem que levar conhecimento, gente. Por que a gente tem que levar conhecimento? Porque a base do ser humano é a neurose. E a neurose significa fome de conhecimento. A criança quer conhecer o que é ser criança. O adolescente quer conhecer o que é ser adolescente. O adulto quer e precisa saber o que é ser adulto, né? E o velho é a mesma coisa. Ele quer paz, ele quer sossego e ele procura isso também. Então, a neurose, ela é a necessidade orgânica e psíquica, falando em psicologia orgânica, do conhecimento. Porque tirando a neurose, só vai sobrar psicose
E a perversão, que não ajuda em nada. Então, prevenir ainda é a solução. Prevenir é o caminho. É o caminho. Não adianta reprimir, não adianta nada. Tem que prevenir. Prevenir significa informar, Isso. significa capacitar, significa trazer a família, como o próprio secretário falou na família, Isso. porque sem a família você não tem como funcionar. Então, uma escola que, vamos dizer que a educação que está hoje, já no caminho, vamos dizer, a educação de Alagoas, já no caminho da prevenção, propriamente dita para os seus servidores e para os seus, vamos dizer, para os alunos, para o alunado, né, que é importantíssimo. Quando você fala na família, que você falou na família, família disfuncional, que hoje a família é disfuncional. O que é uma família disfuncional? Às vezes o pai é separado da mãe, às vezes é uma família super, hiper ocupada, vivem cada um naturalmente por conta de você sobreviver, uma questão de sobrevivência. E ainda existe a codependência, né, Noélia? A codependência, que eu vou trazer o Amor Exigente para falar na codependência, que é para cada dependente químico, secretário Márcio, nós temos 4 codependentes que ficam codependentes da situação, daquele sofrimento, né? Das lágrimas. Então, vocês de repente, a pessoa de repente, nem se olha mais como ser humano. Você fica olhando o outro, ou o filho, ou um ente querido, ou uma esposa, ou um amigo. Aquele sofrimento, ele ultrapassa e você deixa de viver sua vida, de se cuidar para poder cuidar do outro, e isso não pode acontecer. Mas a educação, que é o caminho, na nossa visão, acho que na visão de muita gente que está nos ouvindo aqui, desse programa, que é só por hoje, um dia de cada vez, tá? Eu aqui agradeço, e agradeço a todos que estão aqui, o nosso secretário. A educação, eu acho que é o caminho, é o que mais importa, né? Claro, depois da família e educação. Aí depois você vem a questão, infelizmente, da violência que existe. Secretário, o que o senhor pode nos falar sobre isso? O que a secretaria pensa, que eu sei que já tem alguns projetos também, em ir além, né? Além do que vocês já fazem. Qual o caminho melhor na questão prevenção às drogas e educação? Quero aqui conversar com os jovens, com os adolescentes, com as crianças. Tudo aquilo que não soma para você ter uma vida saudável, salutar, que lhe complemente em nível social, em nível familiar. É só você ver exemplos. Na própria internet você vê muita coisa por aí. Famílias que se acabam porque dentro daquela determinada família tem um dependente químico e a mãe morre para o mundo, o pai às vezes morre para o mundo, se sente envergonhado de ter amizades fora do seu núcleo familiar. E isso desajusta uma família como um todo. O que a gente não quer para si, a gente não pode desejar para os outros. Se droga fosse boa, o nome não era droga, era o manjar dos céus. Então são coisas que quando se oferece uma determinada coisa para você consumir, que você não conhece, e às vezes por curiosidade você vai lá e desfruta daquele determinado momento, e aquilo ali é feito para viciar, para ficar dependente do mercado das drogas, você vai se tornar uma pessoa desajustada. Você com certeza não vai ter a mesma condição de competir no mercado de trabalho de igual para uma pessoa que cuidou da sua saúde todo o tempo e que não adentrou aquele momento de curiosidade. Eu fui fumante passivo uma boa parte da minha vida. Eu nunca coloquei um cigarro na minha boca. Mas meus pais fumaram. O cigarro eletrônico, a doutora Miriam acabou de falar aqui, igualmente ao cigarro de maço, ele também é cancerígeno. Então, além de tirar a sua saúde, de pedrificar o seu pulmão lá na frente, meu pai hoje está com 82 anos de idade, não vai estar com pneumonia. Fruto, talvez, do consumo de cigarro excessivo na sua juventude até os seus 40 e poucos anos. Às vezes você não tem o efeito naquele determinado momento, mas você vai colher aquilo que planta. Quando a gente planta abacaxi, não vai colher caju, não vai colher manga, nem vai colher banana. A gente vai colher aquilo que a gente plantou. Se você planta boas atitudes,
se você planta bons costumes, se você trata o ente que você está conversando ali com cordialidade, com carinho, com ética, você vai ter de volta a mesma coisa. Não tenha dúvida disso. E se o outro não vier, você fez a sua parte. Então a gente tem que entender que a sociedade, a cada dia que se passa, é muito difícil de se conviver. E se a gente tem um comportamento com desvio de caráter, com desvio de costumes que se adquire durante a sua vida, por curiosidade, eu nunca tive curiosidade de nada. Então, a gente tem que primeiro aprender o que é aquilo. O que é que aquilo vai me trazer? Eu estudo primeiro se aquilo vai me completar alguma coisa positivamente. Se for negativamente, eu vou aprender e ensinar meus filhos que não deve se fazer. Né? Eu fui sempre um pai que trabalhou muito, mas nunca deixei, todas as vezes que eu chegava em casa, de beijar os meus filhos e conversar com eles. Isso é tudo. Para poder orientá-los. O que foi que teve meu filho na sua escola? O que foi que teve minha filha na sua escola? Então, tudo na vida é a gente fazer com que possamos formar juntos cidadãos de bem, que complementem a sociedade, que, de alguma forma, podemos construir um país cada vez melhor, um país bom de se viver. O Brasil é um país, na minha visão, perfeito não existe, perfeito só foi Deus, mas nós temos tudo de bom. O país mais agricultável no mundo, melhor reserva de água potável do planeta, o pulmão do mundo é a Amazônia, que ainda está conosco aqui. Então nós temos só coisas boas. E a gente não vê isso. Defender a pátria que nós moramos, que nós nascemos, que nós vivemos. Então são coisas, entendeu? Os valores de patriotismo também é importante, de cidadania. Nós acabamos de comemorar a independência, 201 anos de independência do Brasil. Então é fundamental o amor à pátria, o amor à família, o amor à fé a Deus. Isso é fundamental, porque não é só de corpo e mente que nós somos espírito também. Muito bem. Então é preciso que a gente se alimente do espírito, orar a Deus, pedir proteção a Ele, que Ele nos oriente como é que a gente deve se comportar em determinadas situações, e com certeza Deus vai garantir isso. E da mesma forma é na escola. A escola é para ensinar os meninos a ter mais conhecimento em determinadas disciplinas que vão suplementar a vida deles lá na frente, mas acima de tudo viver em sociedade, em grupos diversos que não a família, para você ser encaminhado na vida, num trabalho futuro que você vai ter, talvez se for para a área de esporte, num time de futebol que você venha queira jogar, e por aí vai. Você tem que saber viver. E isso é um aprendizado difícil de você assimilar, se você não tem uma base saudável, que você conviveu, que você visualizou como deve ser feito. Com certeza, juntando família, sociedade, poder público através da educação, da saúde, da segurança, da assistência social, porque também a família que passa fome não tem condição nenhuma de ter vamos dizer assim, a tranquilidade de dar essas orientações que a gente está falando aqui. Então é preciso que o governo, que o Estado, estou falando aqui a União como todo, o país como todo, olhe para essas famílias que passam fome nesse momento. Houve uma evolução, esse ano com certeza houve uma evolução, mas ainda tem milhares e milhares de pessoas que quando vai abrir a sua geladeira não tem sequer um prato de comida lá dentro. Então é preciso que nós, que temos condições, olhemos para os nossos irmãos que passam necessidade nesse momento. Então a escola, ela suplementa, a sociedade tem um papel de fazer solidariedade para aqueles que nada têm, e o Estado tem o papel de articular essas ações para formar uma sociedade cada vez melhor.
Aqui eu agradeço a todos, doutora Miriam, médica pneumologista, doutor Mário, psicólogo, ele é top das galáxias, né? Já faz parte do nosso fórum há quantos anos, hein, doutor? Né? Faz tempo. Eu gostaria só de falar uma coisinha aqui para vocês, para a gente terminar, porque o que acontece? A gente percebe muito isso, né? Todo mundo fala assim, não tem jeito, droga Não é problema de caráter, não é falta de vergonha, é doença. Não, é doença. É doença. É doença quem usa droga e é doença a família que dá o suporte para ele usar, porque ela entra numa codependência, ela quer completamente proteger e ela só estraga, né? Como você disse. O sujeito chega em casa, tá pior ainda a situação, o que ele vai fazer? Ele vai usar. Então, nós que somos gestores desses projetos, a gente precisa ter uma coisa em mente. Paciência. Se você consegue tirar da droga, já é um sabe? Gente, valeu. É muito difícil trabalhar com isso. Tem que ter muita paciência. Eu lembro que no início da sua fala, você falou assim, né, várias pessoas aí que têm dinheiro que mandam o filho 10, 15 vezes para a clínica. Eu passei a maioria do tempo, até 2019, eu trabalhava em clínica. Eu trabalhava numa clínica aqui, fiquei 3 anos e meio trabalhando numa clínica aqui, você sabe, na melhor clínica que tem, acho que do Nordeste, não sei, uma clínica maravilhosa. Então, doutor Urânia. Isso daí é muito complicado, a gente tem que ter muita paciência. É aquela coisa, aquela sementinha. Eu tenho paciente que fica 4, 5 anos fazendo terapia comigo. Para chegar um dia, eu dizia assim para ele, você já parou pelo menos para tentar? Já várias vezes eu tentei e não parei. Eu falei, não, você já parou para pensar que você precisa tentar, de verdade, criar um desejo dentro de você de não usar, de mudar, porque está todo mundo ali no desejo. E é muito complicado, porque a gente vê as pesquisas e tal, né? E aquela coisa assim, no fundo do poço é um lugar que todo mundo vai, mas lá ninguém tira selfie. Todo mundo só posta aquelas coisas maravilhosas na internet, né? Então, quando você faz pesquisa, 275 milhões de pessoas no mundo usam maconha. Mentira, é muito mais. Quem é que vai chegar e falar assim, eu sou maconheiro? Ninguém é. Então, essa prevenção tem que ser feita e a gente tem que ter, né? Me sigam lá no YouTube que vocês vão ter muitas informações. Psicólogo Mário Pacheco. Muito obrigado. Muito bem. Nós estamos aqui lançando a semente, né? Acreditando que existe uma luz no fundo do túnel e essa luz nós podemos dar uma mãozinha para ser acesa, né? Então, todo mundo se dando as mãos, como o próprio secretário Márcio, que eu agradeço de coração, que além de ser o secretário da Educação, eu faço parte da Educação, é meu secretário. Fico muito feliz com o projeto que está acontecendo, sem educação não há prevenção, e com o rumo que a Secretaria hoje está, vamos dizer, os caminhos que está trilhando, que tem tudo a ver com, de alguma forma, a prevenção às drogas está inserida nesse contexto da educação. Fico muito feliz e agradeço. Doutora Miriam, que já está fazendo parte do nosso fórum, né, doutora? O fórum existe há 17 anos, secretário, né? O nosso fórum de combate às drogas. Já conseguimos alguns projetos, inclusive no Tribunal de Justiça, onde conseguimos inserir lá a justiça terapêutica, né? A época do do desembargador Carlos Malta, que era presidente, né? Mas hoje o Fernando Tourinho também está de mãos dadas com a gente, e eu acho que esse é um tema de toda a sociedade, todo mundo se dando as mãos, como o senhor falou, para que a gente faça alguma coisa. Muito obrigada, doutora Miriam. Já terminou o tempo e a gente está ultrapassando o tempo, mas é um dia de cada vez, é só por hoje. É por isso que estamos aqui, acreditamos no que fazemos, estamos aqui pelas lágrimas das mães que choram com seus filhos nas drogas, que um dia eu derramei. E nós estamos em missão, não é? E vamos dizer não às drogas e muito obrigada. Só por hoje, um dia de cada vez. Produção do Fórum Permanente de Combate às Drogas. Só por hoje, vivendo um dia de cada vez.